Em um cenário repleto de desafios e incertezas, onde cada dia traz consigo a inquietude de um coração que clama por respostas, surge a ousada afirmação de que os laços afetivos jamais se desfazem e que a esperança de reencontrar aqueles que amamos é mais real do que imaginamos. Este vídeo propõe uma reflexão profunda e por vezes polêmica, desafiando a crença de que a separação é definitiva e trazendo à tona a surpreendente possibilidade de que os encontros celestiais são uma promessa genuína revelada pelo Senhor Jesus Cristo, com base em passagens transformadoras como Eclesiastes 12:7. O pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. E Lucas 16:19-31. E aconteceu que havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino. Este conteúdo não apenas toca na dor inerente à perda, mas também aponta para a solução que a fé proporciona, demonstrando que a verdadeira recompensa está em compreender que a vida é uma contínua jornada de renovação. Ao integrar ensinamentos poderosos, como os de 2 Coríntios 5:8, estamos, pois, de boa vontade, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E as promessas consoladoras de Apocalipse 21:4. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e a morte não existirá mais, nem haverá pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas passaram. A narrativa se desdobra em uma experiência rica, que estimula não só a mente, mas também o espírito. A abordagem adotada é surpreendentemente contraintuitiva, pois desafia o senso comum ao sugerir que a morte pode ser apenas uma passagem, e não um fim, permitindo que o espectador se identifique com a busca incessante por significado e conexão. Por meio de exemplos práticos, como a prática diária de meditações, leituras de obras inspiradoras e a constante busca por momentos de oração, o vídeo convida cada pessoa a transformar seu cotidiano e a encontrar, na revelação do Senhor Jesus Cristo, um caminho de cura e superação, preparando o terreno para uma revolução interna que promete resgatar a esperança perdida e reavivar os laços familiares que, de alguma forma, transcendem a lógica terrena. Com toques de humor e uma narrativa acolhedora, o conteúdo se apresenta como um verdadeiro manual de renovação, onde a verdade das Escrituras, exemplificada em passagens como 1 Coríntios 15:52-53, num momento, num abrir e fechar de olhos, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. Serve de bússola para aqueles que anseiam por um reencontro cheio de luz e amor eterno, abrindo espaço para que, a cada nova revelação, o espectador se sinta mais próximo de uma realidade onde o impossível se torna possível e o amor é a força que move todos os universos. Na abertura desta jornada, a narrativa se torna um convite irresistível para que cada pessoa se permita mergulhar fundo em uma experiência que desafia os limites do palpável, estimulando a curiosidade e a reflexão sobre os mistérios que permeiam a existência. A apresentação não se limita a transmitir uma mensagem, mas propõe um verdadeiro diálogo com o íntimo, onde cada palavra se transforma em um ensinamento valioso que ecoa os ensinamentos de Mateus 7:13-14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E os conselhos práticos contidos em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Este vídeo não só toca nas dores que muitos carregam em silêncio, mas também revela, de maneira impactante, que a esperança de um reencontro com os entes queridos é uma realidade fundamentada na fé, na prática diária da oração e na constante busca pelo autoconhecimento. Com uma mescla equilibrada de crenças fortes, afirmações ousadas e recompensas rápidas,
O conteúdo promete transformar cada olhar, cada pensamento e cada ação em uma oportunidade de reescrever a própria história, sempre amparada pela segurança e pelo consolo das promessas divinas, como as encontradas em João 14, 2, 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Lê em Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado para ser conforme o seu corpo glorioso. Assim, o espectador se vê convidado a uma aventura que mescla emoção, conhecimento e fé, abrindo um caminho de questionamentos e descobertas que, sem dúvida, o conduzirá para o próximo nível de entendimento sobre os mistérios da vida e da eternidade. Olá, você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Quero compartilhar um propósito com você de alcançar 1000 inscritos. Peço sua ajuda que você se inscreva no canal para eu conseguir trazer sempre o pão do céu para você. Lembre-se, você é uma bênção. Você já é abençoado com todas as bênçãos celestiais nas regiões celestiais em Cristo. Em um cenário onde os enigmas da existência se mesclam com a esperança de um reencontro eterno, a revelação do Senhor Jesus Cristo ilumina cada recanto da alma, conduzindo os que buscam significado a uma jornada de fé e descobertas que transcendem o palpável. Neste ambiente de mistério e amor incondicional, a passagem de Lucas 16, 19 e 31 nos recorda: E aconteceu que havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia em deleites. E havia também um mendigo, chamado Lázaro, que estava coberto de feridas e desejava alimenta-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Palavras que, na sua profundidade, evocam a necessidade de enxergar além das aparências e das limitações humanas. Ao mesmo tempo, a mensagem de Eclesiastes 12, 7 ecoa com a certeza de que o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu, reforçando a ideia de que cada existência carrega um propósito divino que se estende para além do tempo terreno. Em meio a esse cenário, a confiança expressa em 2 Coríntios 5:8, estamos, pois, de boa vontade, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, serve como um lembrete encorajador de que a separação física é apenas passageira, abrindo espaço para uma realidade de reconciliação e comunhão perpétua. Por fim, a visão revelada em Apocalipse 20, 12 e 15, que nos mostra: E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. Um dos livros foi o livro da vida, e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Se alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Enfatiza a responsabilidade e a esperança que permeiam cada escolha, instigando o coração a continuar na busca por um reencontro que promete ser tão magnífico quanto misterioso. Na continuidade dessa reflexão, a profundidade dos ensinamentos sagrados se manifesta ao abordar a transformação iminente descrita em 1 Coríntios 15, 52, 53. Onde se declara que, num momento, num abrir e fechar de olhos, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade, ressaltando que a fé não é apenas um consolo, mas uma poderosa promessa de renovação e continuidade. Ao integrar essas palavras sagradas com a prática cotidiana, o sábio encoraja o indivíduo a valorizar cada momento, sugerindo que a leitura atenta de textos edificantes, como o Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, pode inspirar atitudes de generosidade e perseverança que ecoam a verdadeira essência da fé. Em meio a exemplos práticos, como o simples ato de estender a mão ao próximo ou dedicar alguns minutos diários à oração e meditação,
A experiência pessoal se transforma em um caminho de autoconhecimento e libertação, onde cada gesto é um passo rumo à eternidade. Essa jornada de fé, que integra as mensagens de revelação do Senhor Jesus Cristo e as ricas narrativas bíblicas, convida cada coração a abrir-se para a possibilidade de que os laços familiares e espirituais se perpetuem mesmo após a última despedida. Assim, enquanto o universo se expande e as questões do além continuam a instigar a mente, uma nova etapa se anuncia, convidando a explorar com igual fervor os segredos que o próximo tópico revela. Ao longo dos próximos instantes, a atmosfera se enche de uma energia que convida o espírito a mergulhar fundo na compreensão dos mistérios divinos, onde cada evidência extraída das Escrituras se transforma em um convite para a transformação interior e para a reconexão com a eternidade. Em meio a essa jornada, o sábio rememora as palavras inspiradoras de Mateus 17:1-4, onde se lê: "E aconteceu que depois 6 dias, Jesus tomou a Pedro, Tiago e João e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz", ilustrando a beleza de uma fé que se renova a cada instante e que instiga a prática de gestos cotidianos de amor e solidariedade, como o simples ato de ajudar o próximo ou dedicar alguns minutos para a meditação e a leitura de obras edificantes, tais como "Quem pensa enriquece". Ao mesmo tempo, a narrativa bíblica de Lucas 16:19-31, que narra a jornada contrastante entre o rico e Lázaro, serve de exemplo prático para demonstrar que a transformação espiritual se inicia com pequenas atitudes e decisões diárias, despertando a consciência de que o reencontro com os entes queridos pode ser alcançado mediante a prática sincera da fé. Continuando essa reflexão, as palavras de Romanos 2:6-8. Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras, para aqueles que, perseverando em fazer o bem, busquem a glória, a honra e a incorruptibilidade, Ele concederá a vida eterna. Mas, para aqueles que, buscando a vaidade, se entregaram à impiedade, à ira e à indignação, reforçam a importância de se agir com integridade e compaixão, traçando um caminho de esperança que se conecta com a promessa de 2 Pedro 3:9, onde se afirma: "O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento." Por fim, a revelação contida em Apocalipse 21:4, "E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e a morte não existirá mais, nem haverá pranto, nem clamor, nem dor, pois as primeiras coisas passaram." Compõe o cenário de uma esperança que transcende a dor, mostrando que cada passo dado na fé é um movimento em direção a um futuro onde a eternidade se apresenta como a continuidade natural dos laços familiares e espirituais, instigando o coração a buscar, de forma ativa e transformadora, a própria reconexão com a promessa divina. Na continuidade desse percurso de descobertas, o olhar se volta para a prática diária da fé, que se manifesta em ações simples, mas repletas de significado, e que se fundamenta em passagens como João 14:2-3, onde se declara: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar." Essa promessa, repleta de conforto e certeza, serve de guia para que cada gesto, seja a oração silenciosa em meio à correria do dia ou a leitura atenta das Escrituras, se transforme em um degrau rumo à realização de um reencontro eterno. O ensinamento de João 20:16, "Disse-lhe ela, Rabi, Rabi", ecoa como um chamado para que cada pessoa se aproxime da revelação do Senhor Jesus Cristo com o coração aberto, enquanto a passagem de Lucas 24:31, "Então os seus olhos foram abertos
e o reconheceram. Sugere que a verdadeira transformação se dá quando se permite que a luz divina ilumine os recantos mais profundos da alma. Ainda o entendimento de Mateus 22:30. Porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Reforça a ideia de que as relações neste novo cenário transcendem as limitações humanas, elevando a experiência do amor a uma dimensão onde o espiritual se torna palpável e eterno. Com as palavras encorajadoras de 1 Tessalonicenses 4:13-18, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. O discurso se desdobra, convidando cada ouvinte a refletir sobre como as atitudes cotidianas, aliadas à prática da fé e à constante busca pelo conhecimento nas Sagradas Escrituras, podem pavimentar o caminho para um futuro repleto de luz, onde a revelação do Senhor Jesus Cristo se manifesta de forma vibrante e transformadora, e onde cada ato de amor e cada palavra de esperança se convertem em um poderoso elo que une o presente ao eterno, despertando a certeza de que, através do comprometimento com a verdade divina, cada coração pode se conectar de maneira única e profunda com o mistério da existência. Num ambiente onde a sabedoria se entrelaça com a experiência de uma fé que ultrapassa as barreiras do ordinário, o coração se abre para a descoberta de novos horizontes espirituais que transformam o modo de encarar a existência. Inspirado pela profundidade de Mateus 7:13-14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. O espírito se anima a trilhar um caminho de reflexão e prática, onde cada gesto, por menor que pareça, tem o poder de estabelecer conexões eternas e de revelar o verdadeiro sentido da vida. Ao integrar a revelação do Senhor Jesus Cristo com a realidade cotidiana, o sábio orienta a aplicação de atitudes que inspiram a esperança, como dedicar momentos diários à leitura de textos edificantes e à meditação, transformando simples rotinas em rituais que elevam a alma e fortalecem os laços com o divino. Com o intuito de oferecer um exemplo prático, ele sugere que a pessoa se dedique por alguns minutos ao dia a reflexões sobre Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, incentivando a prática da fé de forma integral, onde a aplicação do amor e do perdão se torna uma chave para um reencontro celestial. Ainda a mensagem de Isaías 55:9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vós, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Permeia este contexto, abrindo a mente para que cada um abrace o mistério da existência com humildade e coragem, impulsionando a busca constante por um estado de plenitude que ressoa nas profundezas do ser e prepara o terreno para novas descobertas que se anunciarão a seguir. Na sequência desse processo de autodescoberta e expansão espiritual, o mentor convida o ouvinte a refletir sobre a imensidão dos ensinamentos que ecoam na eternidade, enfatizando que a transformação interna é o primeiro passo para uma conexão que transcende a matéria e alcança o divino. Com base na inspiração de 1 Coríntios 13:12, agora vemos de maneira pálida, como num espelho, mas então veremos face a face. E no chamado presente em Filipenses 3:20-21, pois a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado para ser conforme o seu corpo glorioso. A jornada de fé se revela como um caminho de perseverança, onde o verdadeiro aprendizado se dá pela prática constante e pela entrega genuína dos sentimentos e ações.
Este ensinamento é enriquecido ainda com as palavras de Romanos 8,15. Pois não recebestes o espírito de escravidão para novamente estardes com medo, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai, que inspira a confiança e a coragem para que cada um abrace a sua singularidade e se dedique a cultivar valores que se refletem em cada ato de amor e em cada decisão de seguir uma trajetória de luz. Ao demonstrar na prática a importância de se viver de acordo com os preceitos da fé, como ilustrado em 2 Coríntios 4,17, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O mentor propõe que o ouvinte transforme as adversidades em oportunidades de crescimento, aplicando essa sabedoria no cotidiano, seja através de ações solidárias ou do simples ato de partilhar a esperança com amigos e familiares, preparando assim o espírito para a continuação desta rica jornada de descobertas que se encaminha para o próximo tópico. No encerramento desta jornada transformadora, o convite é para que cada espectador não apenas assimile os ensinamentos expostos, mas também coloque em prática cada passo que conduz à verdadeira transformação interior. A mensagem que ecoa através dos versículos, como a poderosa afirmação em João 14, 2, 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Nos lembra que a promessa de uma reconexão eterna não é mera fantasia, mas uma realidade palpável para aqueles que se rendem à revelação do Senhor Jesus Cristo. Ao aplicar o conhecimento adquirido, é fundamental buscar atitudes concretas. Que tal dedicar momentos diários à oração, à leitura das Escrituras e à reflexão sobre a prática do amor ao próximo? Em meio a essa caminhada, surge a pergunta que ecoa em cada coração. Você já entregou a sua vida a Jesus Cristo? Essa decisão, que muda o rumo da existência, convida a uma transformação profunda, onde cada ação, por menor que seja, se converte em um testemunho de fé e resiliência. O mentor, com uma sabedoria que transcende o tempo, reforça que os desafios do cotidiano podem ser superados com a força que vem do alto, inspirando o espectador a agir, a buscar apoio em passagens como 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E a se perguntar, como posso hoje dar um passo concreto para transformar minha realidade? Assim, cada momento vivido se torna uma oportunidade para reescrever a própria história, impulsionada pela certeza de que o amor de Jesus Cristo de Nazaré é o farol que ilumina a escuridão e traz a promessa de um reencontro glorioso com aqueles que amamos. Ao final deste ensinamento, a mensagem é clara. Agarre essa oportunidade. Permita que a fé seja o seu guia e transforme a sua vida com a certeza de que a esperança e a redenção estão ao alcance de cada coração que se entrega de forma sincera e corajosa. Com a convicção de que o conhecimento apresentado pode ser o catalisador de mudanças significativas, o espectador é chamado a refletir sobre as inúmeras possibilidades que surgem quando se abraça uma vida pautada na fé e na ação transformadora. A conclusão deste roteiro é um convite para que a prática diária se torne um ritual de renovação, onde a simplicidade do gesto de ler as Escrituras ou meditar sobre as palavras de Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado para ser conforme o seu corpo glorioso. Se converta em um poderoso movimento de reconexão com a verdade divina. Pergunta-se com veemência se o espectador já sentiu a necessidade de entregar sua vida a Jesus e se render à transformação que somente Ele pode proporcionar.
Este chamado é feito com a certeza de que o reencontro com os entes queridos, a superação das dores e o surgimento de uma nova esperança dependem diretamente da decisão de viver conforme os ensinamentos sagrados, permitindo que cada dia seja marcado pela prática do amor, da generosidade e da fé. Assim, o mentor convida a uma reflexão ativa. Que tal se inscrever no canal, ativar as notificações e transformar cada novo vídeo em uma fonte de inspiração para seguir a caminhada de fé com ainda mais determinação? O desafio está lançado para que cada um, de forma prática e intensa, se engaje na busca por uma vida plena, onde a presença de Jesus Cristo de Nazaré e as promessas reveladas nas Escrituras se tornem o alicerce de uma existência repleta de luz, amor e possibilidades infinitas. Senhor Jesus Cristo, fonte inesgotável de luz e verdade, suplica-se neste momento que as escamas caiam dos nossos olhos, para que possamos ver com clareza a grandeza do Teu amor e a beleza do Teu reino. Que cada palavra de Tua palavra seja semeada em nossos corações, encontrando um terreno fértil onde possa frutificar a 100 por 1, transformando nossa vida com a abundância das bênçãos que já nos foram concedidas nas regiões celestiais em Cristo. Que o Teu Espírito Santo renove nossa mente, dissipando toda dúvida e permitindo que a luz da Tua verdade ilumine cada recanto do nosso ser. Que a sabedoria divina penetre profundamente, despertando em nós o desejo de viver segundo os Teus preceitos e de compartilhar esse amor com todos que encontramos. Que esta oração ecoe em cada coração sedento por transformação, incentivando a fé e a certeza de que já somos abençoados na plenitude do Teu reino. Ao abrir nossos olhos para a Tua revelação, que cada semente plantada floresça em abundância, espalhando esperança e amor por onde passar. E, Senhor, que através deste canal, muitos encontrem o caminho para a Tua luz, inscrevendo-se para não perder nenhuma oportunidade de se aproximar ainda mais da Tua verdade. Que cada clique seja um passo rumo à transformação e à renovação espiritual, consolidando a certeza de que em Ti, Jesus Cristo de Nazaré, reside a promessa de uma vida plena e eterna. Amém.